chegando à reta final do livro de Levítico. E durante todo o livro, desde o capítulo 1, nós ouvimos ecoar um chamado dentro desse livro. Deus está chamando o seu povo à santidade. O que está por trás do livro de Levítico não é apenas um amontoado de regras, como às vezes nós temos numa leitura rasa e rápida do livro de Levítico. Alguns até desistem de ler o livro de Levítico por causa dessa percepção. Mas o que está por trás desse livro, desde o capítulo 1, é um chamado à santidade. E o que importa para nós aqui é que esse chamado não era baseado nos atributos de Israel. Deus não está chamando Israel à santidade por causa do caráter do próprio povo por si só. Mas esse chamado está completamente arraigado, enraizado no caráter do nosso Deus. Nós vimos aqui que Deus está chamando Israel à santidade. Deus diz: sede santos. Por quê? Porque eu, o Senhor, sou santo. E sabemos que a santificação é um chamado para a nossa vida. Mas nós não estamos buscando a santificação porque isso tem a ver com as nossas capacidades, ou porque somos bons em algumas áreas, mas porque Ele é santo. E Ele nos trouxe até Ele, nos santificou, Ele nos fez seu povo. Então, olhando para quem Ele é, esse chamado continua ecoando sobre as nossas vidas. Agora, pense no contexto de Levítico. O Deus santo, o nosso Deus, escolhe um povo para si. Ele escolhe a nação de Israel. Esse Deus santo santifica esse povo e declara: eu quero habitar no meio de vocês, no meio do arraial. Como viver em meio às chamas santas? Toda vez que eu olho para esse contexto, eu fico imaginando como deveria ser ter o Senhor como o seu vizinho. Você abrir o portão e está lá Jesus varrendo a calçada. Isso muda muitas coisas e eu me sinto constrangido com essa realidade, porque isso ajustaria muitas coisas na minha conduta. E aí eu percebo o quanto eu ainda preciso avançar na santificação. O livro de Levítico fala sobre isso. Como viver em meio às chamas santas? E eu quero dizer que essa pergunta já intrigou muitos homens do Antigo Testamento. Quando abrimos as nossas Bíblias em Isaías, capítulo 33, no verso de número 14, olha o que o texto diz. Os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios, e eles perguntam: quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com as chamas eternas? O que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que com um gesto de mãos recusa aceitar o suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Perceba como as chamas santas intrigam os homens. Quem pode viver nesse lugar? O salmista, no capítulo de número 15, no verso de número 1, também faz uma pergunta semelhante. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. Veja como essa pergunta está ecoando no Antigo Testamento. Quando você olha para as chamas santas, o que você sente no seu coração? Como isso provoca temor santo dentro de você? E embora esses textos que nós lemos aqui, Isaías 33, 14, Salmos 15, versos número 1 e 2, embora todos esses textos tragam as respostas ou talvez partes dessa resposta, Levítico 26, o texto que nós lemos aqui hoje, fornece o fundamento para todas essas respostas. Quem habitará em meio às chamas santas? Aqueles que estão atentos à voz do Senhor e obedecem à sua palavra. O chamado à santificação requer obediência. A santidade do Senhor deve ser reverenciada. Essa santidade deve ser temida. E nós vimos aqui no nosso estudo o que a falta de temor santo pode provocar na vida de alguém. Lembra de Nadab e Abiú?
filhos de Arão, levaram fogo estranho até o altar de incenso. E então foram fulminados, eles morreram na presença do Senhor. Entretanto, a santidade do Senhor, para aqueles que o temem, para aqueles que o amam, para aqueles que estão decididos a obedecer a palavra dele, é um privilégio. E eu creio que o Senhor nos chamou para carregar e comunicar a sua santidade. Entenda que o ambiente de santificação não é um fardo para as nossas vidas. O ambiente da santificação é um privilégio. Meu irmão, o Deus Santo nos escolheu e a vida que Ele tem para nós é uma vida de santidade. Se essa escolha não transborda o seu coração, você não entendeu quem te chamou. Então é um privilégio. E a única forma de manifestar a santidade do Senhor será uma vez chamados por Ele, pelo Deus Todo-Poderoso. Precisamos respondê-lo em obediência e rendição. É disso que fala o capítulo de número 26. Note que até em Levítico não estão sendo requisitadas pessoas que não fracassam, pessoas infalíveis, pessoas que não tropeçam. Não é esse o chamado de Levítico, até porque, se fosse assim, não haveria previsão de sacrifícios pelos pecados. Se Deus estivesse chamando pessoas que não iriam tropeçar, Ele nem abriria uma previsão. Olha, se o povo pecar, ofereça esse sacrifício e o pecado será expiado. Não haveria isso. Deus estaria procurando, eu quero pessoas perfeitas, pessoas infalíveis. Então, até mesmo no Antigo Testamento, nós percebemos que o que Deus está procurando é a obediência. A obediência exigida era o reconhecimento de que só existe um só Deus soberano sobre tudo e sobre todos. Ele é santo, santo, santo e não há outro Deus além dele. Esse é o nosso Deus. Esse é o chamado de Levítico. E o Senhor, em sua soberania, propõe a aliança. O que ele diz? Aqueles que viverem as minhas palavras, aqueles que andarem segundo os meus mandamentos, estes desfrutarão das bênçãos da minha aliança. Ao mesmo tempo, aqueles que desobedecerem, aqueles que não guardarem os meus estatutos, esses se reencontrarão com a maldição que está sobre esse mundo quebrado. Entenda que o mundo está debaixo de uma maldição de morte. O mundo caído, o mundo quebrado, o mundo sem Deus, é um mundo que está debaixo da maldição do pecado. E o salário do pecado é a morte. Deus está dizendo, se vocês não andarem segundo os meus estatutos, não existe bênção fora da aliança com o Senhor. Esse é o chamado do livro de Levítico. E eu amo encontrar princípios espirituais nas Escrituras. O verso de número 1 de Levítico 26 está falando de um chamado ao reconhecimento de um só Deus. Não fareis para vós outros inimigos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem coluna, nem poreis pedra com figuras na vossa terra, para vos inclinardes a ela. Por quê? Porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Aqui está o ponto. O povo está sendo chamado a resistir o pecado da idolatria. O pecado de fabricarem para si ídolos, imagens de escultura, colunas como altares de idolatria aos ídolos. Contudo, esse chamado não está fundamentado em uma ameaça. Você pode ver isso nesse versículo. Deus não está dizendo, não construam imagens, porque eu vou enviar um raio sobre a sua cabeça. Não, ele diz, não construam, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. O chamado é justificado por uma palavra graciosa. Não façam ídolos, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Não caminhem segundo os desejos do seu próprio coração, porque o Senhor é o nosso Deus. Não deixem a avareza e a ganância dominarem os seus corações, porque Ele é o Senhor, nosso Deus.
Não permitam que o seu próprio ventre seja o seu Deus. Por quê? Porque Ele é o nosso Deus. Porque Ele diz, eu escolhi vocês para serem o meu povo. Sabe, no contexto de bênçãos, não há bênção maior do que essa. Veja que nós olhamos para o capítulo número 26 e muitas pessoas olham logo as bênçãos e as maldições e as pessoas dizem, olha, o seu celeiro vai transbordar e você viverá e multiplicará e crescerá, não será mais como cauda, será como cabeça. Mas veja o que fundamenta o chamado das bênçãos. Não há bênção maior do que podermos olhar hoje para os céus e dizer, o Senhor é o nosso Deus e nós somos seu povo. Esse é o chamado, as bênçãos do Senhor. Se as pessoas olham para as bênçãos e só estão preocupados com os celeiros, não conseguem compreender de fato o que o texto está dizendo. E eu quero dizer, meu irmão, que o Senhor está aqui abrindo os nossos olhos espirituais nessa noite para caminharmos em maturidade, porque existem pessoas que estão tentando enganar e seduzir o povo de Deus, fazendo com que o evangelho se torne apenas um evangelho de barganha, de troca, sem que venhamos estar de fato enraizados, arraigados no que de fato é a verdadeira bênção. Ele é a nossa porção, Ele é a nossa herança, Ele é a nossa bênção. Em Cristo Jesus, essas bênçãos que nós estamos lendo aqui nesse capítulo foram estendidas até nós. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó é o nosso Deus e nós somos o seu povo, nós somos herança dele. Não há bênção maior do que eu, o Senhor, olhar para um povo e dizer, vocês são o meu povo e eu sou o seu Deus. Nós temos um relacionamento com Ele aqui. O verso de número 2 prossegue e 2 elementos são destacados aqui. O verso de número 2 diz, guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Quais são os 2 elementos destacados? O sábado e o santuário. Esses aspectos nunca foram previstos na lei do Senhor, no Antigo Testamento, para que fossem cumpridos como meras regras religiosas. Os princípios espirituais que estão por trás dessas prescrições são princípios poderosos que estão vivos. Quando nós olhamos para o sábado e nós caminhamos aqui e sondamos o que significava de fato o sábado, nós entendemos que o sábado era uma demonstração de rendição e confiança ao Senhor. O descanso no 7º dia não era um chamado à preguiça, pelo contrário, o descanso no 7º dia seria um reflexo de todos os demais dias da semana. Porque se o povo descansasse no 7º dia, era porque de fato eles viveram todos os outros dias sendo sustentados pelo Senhor. E o dia em que eles descansariam, eles continuariam sendo sustentados por Deus. O princípio sabático não era apenas um princípio para aliviar o cansaço do corpo físico, embora haja esse desdobramento, mas por trás disso é um chamado à confiança. Pense naquelas pessoas que estariam preocupadas. Como será se nós descansarmos esse sábado? E as nossas atividades? E as nossas vendas? E aquilo que precisamos fazer? Deus está dizendo, o sábado precisa ser consagrado a mim. Porque o sábado é um aspecto da lei que aponta para a obra concluída. Quando o Senhor viu que tudo estava pronto, quando a obra da criação estava concluída, ele descansou. Meu irmão, você entende que a obra na cruz do Calvário nos chama para esse lugar de descanso, porque a obra na cruz do Calvário é completa? É por isso que o livro de Hebreus nos diz que ainda há um descanso, no qual nós devemos entrar e desfrutar. Então, o sábado era um chamado à confiança ao Senhor. A referência ao santuário também apontava para a consciência da presença santa, da presença do Senhor no meio do povo. E aí vejam como que esses 2 aspectos, da confiança e rendição, da consciência da presença, são aspectos que também estão presentes no Novo Testamento. Na nova aliança. A diferença é que ele não habita mais em tendas, em templos construídos por mãos humanas, mas hoje ele habita em nós. 1 Coríntios 3,16 diz,
Por acaso vós não sabeis que sois santuário, templo, casa do Espírito Santo e que ele habita em vós? Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo de número 2, no verso de número 5, também fala sobre essa verdade espiritual, de como ele nos fez santuários vivos. Meu irmão, eu quero declarar essa palavra sobre as nossas vidas. Nós somos santuários vivos, nós somos templos vivos. 1 Pedro, capítulo 2, verso de número 5. Também vós mesmos, é como se ele estivesse apontando para você aqui nessa noite, como pedras que vivem, sois edificado o quê? Casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Vá a Hebreus, capítulo de número 3, verso de número 6. O texto diz: Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual somos nós. O texto é claro e direto. Em sua casa, a qual somos nós. Mas há uma condição: se guardamos firmes até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Percebam que o princípio da reverência ao lugar onde Deus habita permanece. Se no Antigo Testamento eles precisavam ter essa reverência em relação a uma tenda, a um tabernáculo ou a um templo, essa reverência no Novo Testamento ganha um alcance extraordinário. Por quê? Porque agora ele habita dentro de nós. Como você lida com essa verdade espiritual? Como você guarda, como você reverencia essa presença que está dentro de você nessa noite? É isso que me constrange, é isso que me quebra, é isso que me leva ao arrependimento, é isso que me faz dobrar os joelhos e chorar, pedindo: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sei que Ele é santo, e Ele habita em um lugar santo, Ele habita num lugar puro. Então o nosso chamado, de fato, é esse temor santo, é essa reverência. Veja que nós estamos olhando para Levítico como apenas sombras dos bens vindouros, mas quando contemplamos Cristo, nós encontramos o sumo sacerdote desses bens já realizados. Se no Antigo Testamento uma tenda precisava ser reverenciada, porque ali estava a presença santa, meu irmão, que isso seja ampliado sobre nós, porque ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas ele habita dentro de cada um de nós. Cuide da tua vida, busque a santificação. Esse é um chamado. O capítulo número 26 está apontando para a obediência. E onde houver obediência, haverá recompensas. Então, o capítulo de número 26, no verso número 3, prossegue, versos 3 e 4. Se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, a terra dará a sua messe e a árvore do campo o seu fruto. Entenda que não estamos falando aqui de trocas, não estamos falando de barganhas. Nós estamos afirmando que dentro da aliança, num relacionamento correto com o Senhor, diante da presença de Deus, do Senhor dos Senhores, em obediência a Ele, nós desfrutaremos graciosamente das suas bênçãos. Nós desfrutaremos graciosamente. Sempre será graça, sempre será o favor de Deus. E o texto nos mostra que o primeiro reflexo da bênção do Senhor sobre aqueles que andam, ou seja, aqueles que vivem de acordo com a palavra, de acordo com as escrituras, e cumprem os seus mandamentos, estão atentos aos mandamentos. A promessa é chuvas na estação certa. Isso é muito importante, porque as chuvas temporãs, ou as primeiras chuvas, eram as chuvas que regavam a terra para as semeaduras. Então, aquele que estava preparando a terra estava atento a essas primeiras chuvas para lançar a semente. E essas primeiras chuvas regavam a semente para que elas pudessem então brotar.
Mas com o passar da estação ou o ciclo da agricultura, eram aguardadas as últimas chuvas, as chuvas serôdias. Essas chuvas tinham uma outra finalidade. Essas chuvas eram as chuvas que amadureceriam os frutos para que houvesse uma colheita farta e saudável. Então, as chuvas temporãs, as primeiras chuvas, regavam as sementes. Mas as chuvas serôdias, ou as últimas chuvas, amadureciam os frutos, nutriam os frutos para que fossem, então, colhidos em uma farta safra. Aqui nós vemos duas bênçãos que só o Senhor pode dar. Quais, Zeca? As chuvas e o crescimento. Veja que o semeador ele pode até trabalhar. O semeador ele pode arar a terra, ele pode ter muitos trabalhadores, ele pode ter recursos para preparar a terra, ele pode ter adubo, mas só o Senhor pode enviar a chuva na estação certa. E ainda mais, uma vez lançada a semente, só o Senhor pode dar crescimento. Nós que conhecemos o tempo oportuno, meu irmão, nós estamos aqui, nós conhecemos o kairós do Senhor, nós precisamos entender e esperar esse tempo, olhando para a palavra, obedecendo os seus mandamentos, confiando que é o Senhor que virá no seu tempo oportuno, com cada bênção necessária para as nossas vidas. Sabe, eu olho para o lavrador e uma das expectativas do lavrador é esperar pacientemente as chuvas. É interessante que até mesmo Tiago parece perceber isso em relação àqueles que esperam o kairós do Senhor no que se refere ao grande dia. Porque eu creio, meu irmão, que há um grande dia, há um momento oportuno em que os céus se abrirão do ocidente ao oriente. Nós esperamos esse grande dia. E aí Tiago, no capítulo número 5, vamos ler esse texto, os versos 7 e 8, dizem: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. E veja a imagem que ele usa. Você que está aguardando a vinda do Senhor, você está esperando a volta de Jesus, amém? Estes agora são chamados por Tiago para contemplarem um lavrador. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber o quê? As primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Meu irmão, há um tempo que o Senhor já determinou para que possamos ser completamente recompensados. Mas enquanto aguardamos, sabe, como o lavrador que aguarda as chuvas, nós precisamos também pacientemente estar atentos à vinda do Senhor. Nós precisamos estar com os nossos corações ativos, olhando, vigiando, porque os dias que enfrentamos são dias maus. Muitos têm ficado pelo meio do caminho sendo dominados pela ansiedade, porque estão se perdendo dos princípios bíblicos, da palavra do Senhor, do chamado à obediência. Meu irmão, esperar a vinda de Jesus não é um chamado por causa do medo. Esperar a vinda do Senhor é um chamado à obediência. Se você crê que o nosso Senhor virá, como servos, precisamos aguardar a vinda do nosso Senhor. É interessante que até mesmo Joel contemplou de maneira profética um tempo após uma estação de contrição e arrependimento, chuvas que regariam a terra, chuvas que trariam frutos e colheitas, chuvas que trariam o tempo de restituição do Senhor para as nossas vidas. Mas todas essas chuvas são precedidas em Joel por arrependimento e quebrantamento. Então, quando eu encontro algo no meu coração que precisa ser ajustado, eu vou até a mão de misericórdia do meu Senhor e peço: Pai, me perdoa, porque eu entendo para quem e quando eu estou vivendo. Que isso possa, meu irmão, queimar dentro dos nossos corações nessa noite.
do mesmo modo como o homem semeia, e ele só pode esperar as chuvas do Senhor, como ele só pode esperar essas águas que só Deus libera, da mesma forma, só Deus dá o crescimento. Paulo entendeu isso quando ele escreveu aos Coríntios, no capítulo número 3, versos 6 e 7. 1 Coríntios 3, 6 e 7 diz: Eu, Paulo, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. As chuvas e o crescimento significavam que não haveria preocupação alguma com a colheita. No livro de Levítico, quando as chuvas eram garantidas e o crescimento também, haveria provisão de alimento. Então, essas promessas removem a preocupação, essas promessas removem a ansiedade. Jesus também falou sobre isso. Ele nos fez essa promessa no que se refere ao que comer, ao que se vestir. Por que vocês estão ansiosos? Olhe para o Sermão do Monte. O Pai cuida das aves dos céus que não semeiam, que não ceifam, que não ajuntam em celeiros, mas elas são cuidadas pelo Pai. E vocês que são filhos. Por isso, em Mateus 6,33, nós vemos o que Jesus declara como um decreto sobre as nossas vidas. Mas buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, meu irmão, eu te garanto, elas vos serão acrescentadas. Eu creio que o Senhor tem chuvas perfeitas para cada estação da nossa vida. Ele tem o crescimento perfeito para cada momento da nossa jornada. E entenda, nós lançamos a semente, mas é Ele quem faz isso prosperar na tua vida. E eu declaro sobre as nossas vidas, à medida que estamos atentos às palavras que o Senhor tem declarado para vivermos e obedecermos. E eu preciso ser muito cuidadoso. Eu não posso simplesmente dizer, viva de qualquer forma, não olhe para as Escrituras, saia daqui e continue desatento, porque virão as chuvas do Senhor, Ele fará multiplicar. Não, meu irmão. O Senhor está nos chamando à obediência. E isso ajusta muito, porque às vezes num tempo em que as pessoas estão pregando muito a bênção, nos fazem levemente desfocar que essas bênçãos estão fundamentadas num lugar de obediência, dentro da aliança. Não por barganha, não por troca, mas porque assim o Senhor é. Ele é o nosso galardoador. Voltemos para Levítico 26 e as bênçãos continuam sendo declaradas. Nós vimos nos versos 3 e 4 sobre as chuvas, sobre o crescimento, ou seja, nós estamos falando de colheitas fartas. Mas perceba que colheitas fartas sem paz são inúteis. Se você olhar o verso de número 5 até o verso de número 8, veja o que o texto diz. A debulha se estenderá até a vindima até a sementeira. Comereis o vosso pão a fartar e habitareis seguros na vossa terra. Estabelecerei paz na terra. Deitar-vos-eis e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra e pela vossa terra não passará a espada. Perseguireis os vossos inimigos e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Note como a paz garante a colheita. É essa promessa que surge aqui, uma promessa de segurança e paz aos que obedecem ao Senhor. O texto está falando que as bênçãos do Senhor na colheita seriam tão extraordinárias que a debulha dos grãos, o texto diz, a debulha iria se estender até a vindima. O que ele está dizendo? Que a debulha dos grãos que eram colhidos na primavera, e nós estudamos aqui as festas da primavera e as festas do outono, nós sabemos que nas festas da primavera se iniciavam as colheitas de grãos.
Na festa das primícias, eram trazidos os primeiros grãos de cevada e durante toda a primavera eles estariam colhendo não só a cevada, mas também o trigo. E à medida que esses grãos eram colhidos, esses grãos eram debulhados. Mas a colheita era tão farta que o debulhar dos grãos se estenderia até a vindima, que era a colheita das uvas, que só aconteceria no outono. Você pode entender isso agora? A debulha se estenderá até a vindima. E aí o texto diz, e a vindima até a sementeira, porque no outono começava a se colher o fruto da videira. Ao final da safra de uvas, era o tempo de começar uma nova semeadura de grãos para a colheita do ano seguinte. Mas o que o lavrador precisava esperar para lançar as sementes? As primeiras chuvas, que acontecia na época da semeadura. Ou seja, ele está falando de uma colheita extraordinária de grãos, uma colheita extraordinária de uvas, essas colheitas se estendendo estações longas. Deus está dizendo, o pão não vai faltar, mas esse pão também está guardado. Se o povo observasse a lei do Senhor, a voz do Senhor, ele promete, vocês habitarão seguros e eu estabelecerei paz. Se nós lembrarmos no tempo dos juízes, os inimigos não ameaçavam somente Israel. Os inimigos ameaçavam as colheitas de Israel. Abra tua Bíblia em Juízes, capítulo de número 6, no contexto de Gideão. Vou ler os versos de 1 a 4 e depois o verso 11. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Veja, estão desobedecendo. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Por quê? Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Tão difícil era essa estação, olha o verso número 11, que quando o anjo do Senhor se encontra com Gideão, ele encontra Gideão malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Entenda, o lagar era um instrumento de pisar uvas, não era um instrumento para debulhar grãos. Ele está malhando o trigo num lugar inesperado, ou seja, era a estação de colher grãos. Todo mundo iria até onde o trigo estava sendo debulhado. Aí o que Gideão faz? Como eu sei que é a estação de colheita de grãos e os midianitas estão vindo, eu vou para um lugar onde eles não esperam, porque ainda não é tempo de uvas, então ninguém vai até o lagar e lá o meu trigo estará seguro. Agora veja como não adianta você ter uma colheita farta se o Senhor não garantir a segurança. Não adianta ter uma colheita farta se a paz do Senhor não estiver regendo a tua vida. Mas para aqueles que amam ao Senhor, para aqueles que o temem, o Senhor tem uma promessa, e eu declaro essa promessa sobre as nossas vidas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, ele descansará. Meu irmão, aqueles que amam ao Senhor têm um lugar seguro. Então não tenha medo daquilo que Deus já está fazendo prosperar na tua vida, porque se você está nele, há paz sobre a tua vida, há segurança sobre a tua vida. Mas quem são aqueles que amam ao Senhor? João 14, 21. Aqueles que têm os mandamentos e os guarda. Meu irmão, não adianta, eu amo o Senhor, eu amo o Senhor, eu amo a Deus. Você tem os mandamentos dele? Você os guarda? Nesse lugar você está seguro. Nesse lugar você sai daqui para praticar essa palavra, para viver essa palavra. Aquele que ouve e pratica essas palavras serão como o homem prudente que constrói sua casa sobre a rocha. Vem tempestade aí, tá, filha? Vem dificuldades, vem tormenta, mas após a tormenta, a casa continua de pé. Aqueles que ouvem e praticam. O Senhor é a nossa Shalom.
O Senhor é a nossa paz. E é lindo que essa expressão, o Senhor é a nossa paz, o Senhor é paz, Jeová Shalom, é uma palavra declarada, sabe em que contexto? Juízes 6. Se você olhar aí o verso de número 24, em tempos de guerra, o Senhor diz para Gideão, eu sou a sua paz. Quando Gideão edifica um altar ao Senhor, meu irmão, que essa seja a nossa verdade espiritual, que os nossos corações sejam altares de adoração ao Senhor nessa noite, que os nossos corpos, como sacrifícios vivos, santos e agradáveis ao Senhor, sejam oferecidos nessa noite. Ele é a nossa Shalom. Se estamos no Senhor, nós deitaremos e descansaremos nele. O texto que nós lemos diz, não haverá quem os espante. Meu irmão, às vezes as coisas tentam nos desestabilizar, porque enfrentamos dias difíceis. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual a estação da tua vida, que notícia tem chegado até você, mas nós não seremos aterrorizados, porque o Senhor está conosco. Os inimigos cairão, isso é o que está em Levítico 26, eu declaro em nome de Jesus, os inimigos cairão, pois o nosso Deus é todo poderoso. O verso de número 8 promete um aumento de forças, porque ele diz que 5 perseguirão a 100. O texto de Levítico diz que o aumento de força será exponencial, porque 100 perseguirá a 10.000. Você está entendendo o que o texto está dizendo? Força. Inimigos podem até ser muitos. Eliseu foi cercado pelo exército da Síria. Geazi ficou desesperado. Aí Eliseu disse, não, fica tranquilo. Mas por quê? Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Meu irmão, é Deus conosco. Sabe, a bênção da eficiência de avanço contra os inimigos. É aqui que eu vejo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Olhando para o Antigo Testamento, eu vejo essa bênção de maneira muito prática, nos valentes de Davi. Abra aí em 2 Samuel 23, dos versos 8 a 39. Eu vou ler só o verso número 8. São estes os nomes dos valentes de Davi. Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma só vez. Você está vendo aqui a bênção de Levítico 26? 5 perseguindo a 100. Aqui você vê 1 contra 800 homens. Meu irmão, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Existem inimigos espirituais, mas não importa o número. Se você está posicionado na aliança com o Senhor, Ele é por nós. Quando eu olho para os valentes de Davi, nós sabemos que esse exército estava sendo liderado por um homem segundo o coração de Deus. Aquele que confessou amor ao Senhor. Você sabia que somente Davi, entre todos os escritores bíblicos, é aquele que declara na primeira pessoa, Senhor, eu te amo. Salmo 18, verso 1. Na primeira pessoa, Davi era um homem com defeitos. Era um homem que falhava como nós, mas ele reconhecia que o Senhor é perfeito. E ele vivia rendido a ele e a sua misericórdia. Meu irmão, há um lugar para nós aqui nessa noite onde a bênção do Senhor está liberada. Ele nos fez seu povo. Confie na palavra dele, obedeça a palavra dele, viva para cumprir essa palavra. Volte ao texto de Levítico, olha o verso número 9. Para vós outros olharei e vos farei fecundos e vos multiplicarei e confirmarei a minha aliança convosco. Ao passo que os inimigos cairão, para o povo do Senhor, a promessa, mediante a fidelidade da aliança, estou sendo muito cuidadoso com as minhas palavras, o Senhor diz, eu estou olhando para vocês. Deixe isso cativar teu coração nessa noite. Como você se sente sabendo que o Criador está com os seus olhos em você nessa noite? Isso é extraordinário. Isso é uma bênção.
Porque é como se Deus estivesse dizendo: eu não vou esconder a minha face de vocês. Eu não vou virar o rosto para vocês quando vocês me procurarem. Os meus olhos estarão em vocês. Eu me lembro da bênção aarônica em Números capítulo 6, e a face do Senhor resplandecerá sobre ti. É o rosto do Senhor resplandecendo sobre nós. E o Senhor promete: vos multiplicarei. E eu vejo essa promessa de uma maneira que ainda não conseguimos sequer discerni-la em sua plenitude. Porque nós fazemos parte de um povo que, segundo o livro de Apocalipse, é descrito como uma incontável multidão. Meu irmão, nós fazemos parte da multidão de Apocalipse, capítulo número 7. É esse povo, e eu creio que ele está sendo multiplicado sobre a face da terra, o evangelho está sendo pregado, e que assim o Senhor possa trazer à existência esse povo esse, meu irmão, celebre a Jesus. Você faz parte desse povo. Então os inimigos caem, e o povo do Senhor se multiplica. O verso de número 10 prossegue: comereis o velho da colheita anterior, e para dar lugar ao novo, tirareis fora o velho. Com provisão, paz e segurança, eles poderiam comer a colheita até chegar à próxima. Então eles comeriam da colheita anterior até a próxima colheita, até a próxima safra. Mas note que para dar lugar à nova colheita, eles precisavam se desfazer da velha. É o que o texto está dizendo. Assim é a nossa vida com Cristo. Meu irmão, há áreas da nossa vida que precisam ser rendidas ao Senhor. É uma jornada dia após dia. Sempre haverá beleza e novidade em Cristo, eternamente. O céu, meu irmão, será incrível. Mas essa rendição começa aqui, hoje e agora, entendendo que Deus tem mais para você. Tem mais do conhecimento dele para você, tem mais da beleza dele para você, mas também há mais da retidão dele para você. E aí o verso de número 11 fala de uma bênção, de uma promessa extraordinária. E eu, o Senhor, porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Olha o que Deus está dizendo: eu darei o meu tabernáculo entre vós, a minha presença. Em Êxodo, nós vemos que o tabernáculo era o lugar onde a presença do Senhor estava. O povo no Antigo Testamento tem a referência da glória de Deus habitando no templo. Quando Salomão termina a construção, a glória enche a casa de uma maneira tão extraordinária que os sacerdotes não conseguem ficar de pé. A bênção do Senhor em relação ao seu tabernáculo não é só vocês vão ter um prédio, vocês vão ter um templo, vocês vão ter uma casa muito bonita construída por mãos de homem. Não. Quando ele diz, o meu tabernáculo estará entre vocês, eu darei o meu tabernáculo entre vocês, a minha presença, a minha glória estará entre vocês. Só que o povo se perde disso. Ezequiel tem uma relação muito especial com o templo. E nós sabemos que Ezequiel é um profeta de uma linhagem sacerdotal. Esse profeta, quando está entre os exilados, tem uma visão no capítulo de número 10. Ezequiel 10, versos 18 e 19. Olha o que o texto diz. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Olha o que Ezequiel está vendo. A glória está deixando a casa. Os querubins levantaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista. Quando saíram acompanhados pelas rodas, pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor. E a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Agora vá a Ezequiel 11, versos 22 e 23. É a continuidade da visão. O texto diz: então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas os acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. A glória do Senhor subiu do meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Ou seja, Ezequiel vê a glória de Deus saindo do templo, saindo da cidade
e se colocando sobre um monte, como um inimigo que está sobre o monte, preparando a espreita, num momento para atacar. Ezequiel está vendo a ruína de Judá. Deus está alertando os reis de Judá, mas a desobediência, os corações obstinados, a idolatria, o homem entregue aos seus próprios desejos, resistindo às vozes proféticas que estavam sendo levantadas. Veja como a relação de Ezequiel, de linhagem sacerdotal, mesmo como um profeta, é tão íntima com o templo. Ele vê a glória deixando o templo. Ezequiel recebeu essa visão profética prenunciando: Jerusalém vai cair. A glória de Deus não está mais em Jerusalém. Vem um cativeiro. Mas o que é lindo é que esse mesmo profeta que vê a glória de Deus indo, ele recebe uma palavra profética de um novo templo. Em Ezequiel, capítulo de número 40, versos de número 1 a 3. No ano 25º do nosso exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos após ter caído a cidade, nesse mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou para lá. Em visões, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto. Sobre este havia um como edifício de cidade para o lado sul. Ele me levou para lá, e eis um homem cuja aparência era como a do bronze. Estava de pé na porta e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Então Ezequiel começa a ter a visão de um novo templo. Esse homem começa a inspecionar as medidas desse templo. É um novo templo que o próprio Deus providencia a inspeção. E uma vez inspecionados pelo próprio Deus, vá ao capítulo de número 42. Olhe o verso de número 15. Esse texto é maravilhoso. Acabando ele de medir o templo interior, ele me fez sair pela porta que olha para o oriente e mediu em redor, terminando as medições, a inspeção. Olha o capítulo número 43, verso 4. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o oriente. O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. Olha o que Ezequiel está vendo. No meio do cativeiro, quando não havia mais esperança, ele de linhagem sacerdotal, que talvez tivesse até uma expectativa de oficiar em Jerusalém, ele vê Jerusalém cair, mas Deus dá uma oportunidade a Ezequiel de poder ver um templo em visão e entender que aquele cativeiro não era o fim do povo do Senhor. Embora o povo tenha fracassado, Deus ele nunca falhará em suas promessas. Ele é fiel. Esse é um ponto decisivo, porque de modo profético, Ezequiel contemplou a restauração do santuário do Senhor. Aqui nós percebemos a expectativa profética de Ezequiel de um tempo que era muito além dos dias do profeta. Ele está falando de um tempo em que a presença estaria em um novo templo. Quando comparamos as plantas dos templos reconstruídos, templo reconstruído nos dias de Ageu, quando olhamos o templo de Herodes, as plantas de Ezequiel são completamente distintas. O que Ezequiel está vendo é um templo espiritual. Deus habita em um templo de pedras vivas. E esse templo é inspecionado pelo próprio Deus. Ele está nos sondando aqui nessa noite. Ele inspeciona os nossos corações aqui nessa noite. Esse templo é inaugurado em Cristo Jesus, porque a presença de Deus, João 1,14 diz, a presença de Deus tabernaculou entre nós e Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. É esse lugar onde nós estamos em Cristo, e agora você em Cristo, meu irmão, faz parte dessa realidade. Esse templo reconstruído, agora olhe para a promessa de Levítico 26, eu porei o meu tabernáculo entre vós. Eu quero dizer, meu irmão, que esse tabernáculo está aqui hoje, ele habita em nós. E aí o verso de número 12 e 13 prossegue, volte a Levítico 26. E eu, o Senhor, andarei entre vós,
e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar eretos. As promessas feitas pelo Senhor àqueles que vivem segundo a palavra, as escrituras, apontam para uma restauração como no Éden. O Senhor andando no meio do seu povo, como Deus andava no jardim. Deus está dizendo, eu andarei no meio de vós. Quando eu olho para Jesus, Ele é Emanuel, Deus conosco, Ele está conosco. E chegará um dia, irmão, em que essa promessa será completamente cumprida em nome de Jesus, porque Deus estará habitando no meio do seu povo eternamente. Nesse dia não haverá mais choro, não haverá mais pranto, Ele enxugará toda lágrima. O tabernáculo de Deus estará entre nós. O Senhor quebrou o jugo do Egito, que fazia Israel andar encurvado, mas Ele também quebrou o jugo que estava sobre as nossas vidas. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Meu irmão, nós podemos ir até Cristo nessa noite, tomar o seu jugo, tomar o seu fardo, que é leve, que é suave, e encontrarmos nele descanso para as nossas almas. Em nome de Jesus, há descanso para a tua alma aqui nessa noite. Ele é o nosso Deus. Mas o texto de Levítico 26 prossegue, porque aqui surge um aspecto que deixa muitas pessoas confusas. A obediência à palavra do Senhor trará as bênçãos da aliança, mas a desobediência acarretará eu coloquei entre aspas nas minhas anotações, a não bênção. O que é a não bênção, Zeca? Não há neutralidade, irmão. Sobrevirá as maldições da aliança. Não tem, eu estou no neutro, eu estou em cima do muro. Onde não há bênção, é maldição. E isso deve nos chamar a atenção. O texto do verso 14 ao 17 diz: mas se me não ouvirdes e não cumprirdes todos estes mandamentos. O texto é muito claro. Se rejeitardes os meus estatutos e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violardes a minha aliança, então eu vos farei isto. Porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que fazem desaparecer o lustre dos olhos e definhar a alma, e semeareis debalde a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Voltar-me-ei contra vós outros, e sereis feridos diante de vossos inimigos. Os que vos aborrecerem assenhorear-se-ão de vós, e fugireis sem ninguém vos perseguir. Estão assombrados. Veja, meu irmão, o que a desobediência acarreta: enfermidades físicas, enfermidades emocionais, porque o texto aqui fala de febre ardente, fala da tísica, mas fala também do escurecer dos olhos, fala da vida que definha. Aquele que está num lugar de escuridão é uma apatia tão profunda que as janelas da alma, ou seja, os olhos, podem denunciar. Porque às vezes, irmão, você vai na casa de uma pessoa que está doente e você diz: eu vou lá para orar por aquela pessoa. E aí quando você volta, te perguntam: e aí, como foi? Meu irmão, fui lá orar por aquela pessoa, mas foi ela que orou por mim. Por quê? Porque talvez a pessoa esteja até doente fisicamente, mas é a alma transbordando. Mas para aqueles que estão fora da bênção do Senhor, os olhos estão escurecidos. Ah, meu irmão, eu temo por isso. Eu peço que o Senhor possa resplandecer o rosto dele sobre nós. O texto diz que eles verão a vida definhar, porque semeiam, mas os inimigos consomem a colheita. O verso de número 17 está dizendo: eu, o Senhor, voltar-me-ei contra vós. O que significa para você ter a ideia de que o Senhor é o teu inimigo? Porque a gente grita, meu irmão, no culto: ah, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas aqui o texto está dizendo que aqueles que não estão atentos à minha palavra, aos meus estatutos, aos meus mandamentos, eu me colocarei contra vocês. E isso precisa ajustar os nossos corações. A rejeição da palavra, dos mandamentos do Senhor, um coração endurecido, soberba, faz com que os inimigos se tornem senhores. Aqueles que ameaçam a nossa alma comecem a dominar o nosso coração. Sim, meu irmão, porque se Deus não é Senhor sobre nós,
pode ter certeza que existe outro Senhor. Não há neutralidade. E nós sabemos que é impossível servir a dois senhores. Ou servimos a Deus, ou Ele é o nosso Senhor, ou então há outro Senhor sobre as nossas vidas. Então que a palavra dele tenha preeminência sobre nós, primazia sobre nós. O verso número 18 prossegue. Se ainda assim, e veja como que o texto diz, se ainda assim, com isso, não me ouvirdes, tornarei a castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. O que Deus está dizendo? As maldições aqui funcionam como sirenes de alerta. As maldições não são para destruir o povo. As maldições são para que o povo acorde. São como trombetas que alertam um perigo iminente. Quando eu meditava e fazia essas anotações, eu me lembrava das sirenes que tocam em dias muito chuvosos, em áreas de inundações, riscos de desabamentos, deslizamentos. Essas sirenes estão informando uma coisa. Olha, tem um perigo, tem um risco iminente. E Deus está dizendo, olha, tudo isso está vindo. E se ainda não me ouvirdes, castigarei 7 vezes mais. O número 7 aponta para a completude. E em Apocalipse, nós sabemos que o número 7 é muito importante. Há uma série de julgamentos sétuplos. E nós entendemos que esse número é um número muito significativo. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Está falando de juízos de Deus sendo descritos. Deus está dizendo, eu voltarei e castigarei 7 vezes mais para que vocês acordem. O verso de número 19 diz, quebrantarei a soberba da vossa força e vos farei que os céus sejam como ferro e a vossa terra como bronze. Aqui está o elemento que faz o homem resistir à disciplina de Deus, como um pai amoroso. O que, Zeca? A soberba. Se alguém está com a NVI em suas mãos, o orgulho. O homem que resiste ao Senhor foi dominado pelo engano do próprio coração, pelo engano da força do seu próprio braço. É aquele que diz, eu vou viver só, eu vou conseguir sozinho, eu vou dar o meu jeito, eu vou ajeitar a minha vida e então eu volto para o Senhor. Meu irmão, se há algo na tua vida que precisa ser ajustado, volte hoje, acerte hoje, deixe o Senhor entrar nessa causa. Mas tem gente que quer resolver na força do próprio braço. O que é lindo nesse texto é que ainda assim, mesmo com o homem em seu coração dominado pela soberba, Deus não abandona o seu povo. O ponto é que os que estão olhando para o Senhor recebem as recompensas da obediência. E aqueles que viram o rosto para o Senhor recebem suas recompensas, mas segundo a desobediência, ou seja, as maldições. Veja que aqui há uma inversão até mesmo do verso número 4, que fala das chuvas e das colheitas. Porque no verso 4, onde há obediência, a chuva e colheita, a terra produz. E aqui na desobediência, o céu é de ferro, não chove. E a terra é de bronze. Está tão árido, está tão duro o chão, que não brota nada. Não tem chuva, nem crescimento. É um solo impenetrável. Um solo árido, estéril. Isso é fruto do coração do homem soberbo. Trabalha, mas as suas forças não são suficientes. E é isso que diz o verso número 20. Debalde se gastará a vossa força. A vossa terra não dará a sua messe. E as árvores da terra não darão o seu fruto. O Senhor vai deixar o homem gastar a sua força. É o que Deus está dizendo. Você quer ir na tua força? Vai. Deus deixa o homem ir na sua própria força. E muitas vezes, alguns estão esgotados porque estão lutando com o seu próprio braço. E Deus leva muitos a esse ponto e a gente se pergunta, mas por quê? Porque Deus quer fazer o homem despertar do sono do seu orgulho e confiar unicamente ao Senhor. E é esse lugar que eu quero construir a minha vida. Isso, meu irmão, glorifique a Deus. Se renda a Ele. O verso 21 a 22 dizem, e se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, trarei sobre vós pragas 7 vezes mais, segundo os vossos pecados. Porque enviarei para o meio de vós as feras do campo, as quais vos desfilharão e acabarão com o vosso gado, e vos reduzirão a poucos, e os vossos caminhos se tornarão desertos.
o fruto da desobediência. E Israel está sendo avisado por essas pragas 7 vezes mais, essas feras do campo, se permanecessem resistentes à voz do Senhor. Infelizmente, quando nós olhamos para os registros bíblicos, se você for a 2 Reis, capítulo de número 17, nós vamos ver que durante a opressão e o cativeiro assírio, o rei da Assíria levou o povo de Israel cativo e trouxe habitantes estrangeiros para povoar Samaria. Os que restaram em Samaria se esqueceram completamente do Senhor. Aí olha o que aconteceu em 2 Reis, capítulo de número 17, os versos de número 24 e 25. O rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate, de Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram o Senhor. E então o que o Senhor fez? Mandou o Senhor para o meio deles leões, os quais mataram alguns do povo. Feras do campo. O Senhor enviou. O que é isso? A maldição de Levítico 26. Não temeram ao Senhor. Joel interpretou uma praga de gafanhotos como um exército do Senhor. E essa praga de gafanhotos era uma imagem que produz para nós uma expectativa profética, porque esses gafanhotos eram só um aviso. Se esse dia foi terrível, imagina o dia do Senhor. E esse dia vem. Volte para Levítico. As maldições continuam, versos 23 e 24. Se ainda com isto, veja, meu irmão, que ainda há uma persistência. Se ainda com isto não vos corrigirdes, para volverdes a mim, porém andardes contrariamente comigo, eu também serei contrário a vós outros. E eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Nós estamos falando de corações obstinados, mentes cauterizadas, homens mergulhados no seu próprio orgulho. Mesmo com todos esses juízos que nós já estamos vendo até aqui, você talvez diria, Zeca, na primeira eu já tinha voltado. Por quê? Porque o teu coração é de carne, teu coração é ensinável, o teu coração é um coração novo que o Senhor te deu. Mas eles, em dureza de coração, se ainda assim não decidissem voltar-se para o Senhor, Deus diz, eu vou ferir vocês 7 vezes mais. Aí o verso de número 25 diz, trarei sobre vós a espada vingadora da minha aliança. Meu irmão, que expressão forte. A espada vingadora da minha aliança, da aliança do Senhor. É a espada do Senhor, não é minha não, tá? E então, quando vos ajuntardes nas vossas cidades, enviarei a peste para o meio de vós e sereis entregues na mão do inimigo. Quando os inimigos estão se levantando contra Israel, a peste assolando a terra, nós precisamos discernir. Isso aqui é Deus agindo, é Deus controlando, não são eventos aleatórios. É Deus dizendo, vocês estão fora do lugar, vocês precisam ajustar a sua conduta. Então, quando Deus trouxe os cananeus, os midianitas, os amalequitas, os assírios, os babilônios, é Deus dizendo, sou eu que estou tentando fazer vocês acordarem. Às vezes, meu irmão, alguns eventos acontecem na nossa vida. Não é Deus tentando te matar, não é Deus tentando te destruir, é Deus tentando te fazer acordar. O Senhor está sempre nos ajustando, o Senhor está sempre nos sacudindo. E que bom que Ele nos sacode. Eu prefiro, meu irmão, chegar em Nínive, na barriga do peixe, do que ir para outro lugar e ser esquecido pelo Senhor. Que você não seja tragado pelo seu coração, em nome de Jesus. E entenda que Israel seria assolado por inimigos. E a guerra traz escassez de alimentos. É isso que o verso número 26 está dizendo. Quando eu vos tirar o sustento do pão, 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno. Cada casa tinha um forno. Nós estamos falando de 10 mulheres, nós estamos falando de 10 casas. Mas o alimento seria tão escasso, que num forno só daria para cozinhar tudo que eles tinham. E não só isso, o texto continua dizendo, e quando te entregarem o pão, vão te entregar por peso. O que ele está querendo dizer? Só tem 1 quilo de pão, 100 gramas para você, 100 gramas para você, 100 gramas para você, é racionado. E o pior, comerão e continuarão famintos, não se fartam.
Isso é a imagem do homem que conhece a Jesus, mas não obedece a sua palavra. Aí os versos 27 e 28 ainda insistem, porque ele diz, se ainda com isto, meu irmão, você já percebeu quantas vezes isso está se repetindo no texto? Se ainda com isto me não ouvides e andardes contrariamente comigo, eu também, com furor, serei contrário a vós e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. E agora o Senhor diz, com furor. Os versículos que se seguem, irmão, são terríveis. E a gente vai fazer aqui um paralelo, um ping-pong aqui, para que você possa entender o que o texto está dizendo. Olha o verso de número 29. Comereis a carne de vossos filhos e de vossas filhas. Talvez você diga, Zeca, que terrível isso. Olhe para Lamentações 4, verso de número 10. Lamentações está falando da destruição de Jerusalém. Olha o que o texto diz no verso de número 10. As mãos das mulheres, outrora compassivas, cozeram seus próprios filhos. Estes lhes serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. As mães comendo seus filhos por causa da fome, por causa da escassez de alimento. Tamanha destruição da queda de Jerusalém. Foi terrível. Olhe para o verso de número 30, Levítico 26, verso 30. Destruirei os vossos altos e desfarei as vossas imagens do sol e lançarei o vosso cadáver sobre o cadáver dos vossos deuses. A minha alma se aborrecerá de vós. Vai, Ezequiel 6, verso número 4. Vocês verão que todas essas maldições se cumpriram. Ficarão desolados os vossos altares e quebrados os vossos altares de incenso. Arrojarei os vossos mortos à espada diante dos vossos ídolos. Porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos e espalharei os vossos ossos ao redor dos vossos altares. Levítico 26 se cumprindo. Vá a Levítico 26, olha o verso número 31. Reduzirei as vossas cidades a deserto e assolarei os vossos santuários e não aspirarei o vosso aroma agradável, ou seja, rejeitarei o vosso culto. Olha aí então Isaías 1, verso de número 13. Não continuareis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e as convocações das congregações. Não posso suportar iniquidade associada aos ajuntamentos solenes. O que Deus está dizendo? Eu não aceito o culto de vocês, as festas de vocês. As festas estão vazias. O que adianta, meu irmão, você fazer uma festa que o Senhor não está? Se você voltar a Levítico 26, olhe o verso número 32. Assolarei a terra e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. Vá a 2 Reis, capítulo número 17, verso número 24. Fala sobre o cativeiro. O que o rei da Síria fez? Removeu os habitantes de Samaria. E então ele trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate, de Sefavaim, e fez habitar nas cidades de Samaria. As cidades que eram cidades santas, povo santo, agora são estrangeiros que estão habitando. Volte para Levítico 26, olhe os versos 34 e 35. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Nesse tempo a terra descansará e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis. O texto está falando de cativeiro. Durante o período do cativeiro, a terra estava descansando. E nós falamos aqui sobre os anos sabáticos. E eu gostaria até de te encorajar a ouvir as ministrações anteriores, porque tudo vai se conectando, tudo vai se amarrando. Deus tinha ordenado ao povo que houvessem anos sabáticos, anos de descanso para a terra. Não há registro algum nas escrituras que o povo observou isso. Quando você olha 2 Crônicas, capítulo de número 36, versículos 17 e 21. Por isso o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada,
na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade, a todos os deu nas suas mãos. Deus entregou Judá na mão da Babilônia. Verso número 21, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, os anos sabáticos. Todos os dias da desolação repousou a terra, até que os 70 anos se cumpriram. Ou seja, a palavra do Senhor. Nós olhamos para os versos número 36 a 39 de Levítico 26, fechando as maldições. Quanto aos que de vós ficarem, ou seja, os que viverem, os que sobrarem, os que restarem, eu lhes meterei no coração tal ansiedade nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. Fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir. Cairão uns sobre os outros, como diante da espada, sem ninguém os perseguir. Não os podereis levantar-vos diante dos vossos inimigos. Perecereis entre as nações, e a terra dos vossos inimigos. Aqueles que dentre vós ficarem serão consumidos pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, e pela iniquidade dos seus pais, com eles serão consumidos. Os que sobreviveram ao cativeiro e que ficaram em Jerusalém viveram debaixo de medo e ansiedade. A imagem aqui, até o ruído de uma folha assustava. Eles achavam que estavam sendo perseguidos, mas eram apenas sombras. E eles estavam sendo consumidos pelas suas próprias iniquidades. E aqui eu quero fechar com vocês, a gente vai ler esses últimos 6 versículos, mas talvez num cenário como esse, você pode pensar, Zeca, depois disso tudo aqui, é o fim da história. Não é verdade? Com tanto furor, acabou. E se isso não fosse o fim? E se isso fosse um chamado ao arrependimento? Porque o texto aqui continua dizendo, mas se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles, e os fiz entrar na terra dos inimigos. Está falando, eu que fiz eles entrarem no cativeiro. Se o seu coração incircunciso, ou seja, um coração que não está conectado à aliança, esse coração se humilhar, e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade, então eu, o Senhor, me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei, se eles confessassem. Você entende por que é tão importante, meu irmão, nós confessarmos os nossos pecados diante do Senhor? Não deixarmos o nosso coração ser um coração incircunciso. Você tem uma aliança com Deus. O seu coração é um coração dentro de uma aliança. Se nós humilharmos o nosso coração diante dele, ele diz, há uma esperança. Se olharem para o castigo, e olha o que o texto diz, cara, o texto é muito claro, marque isso na tua Bíblia, e tomarem o castigo por bem. É olhar assim o dia mal e falar assim, que isso? É o Senhor dizendo, ele está cuidando de mim. Mesmo que eu não consiga acertar todas as coisas e talvez esteja até vivendo as consequências de uma falha na minha vida, mas se eu humilhar o meu coração na presença dele e olhar, Senhor, eu estou colhendo o que eu plantei, mas eu sei que é a tua boa mão me trazendo para perto. O Senhor está dizendo, tem uma esperança para você aí. É aqui que nós vemos que o cativeiro nunca teve o fim em si mesmo, nunca foi para matar Israel, nunca foi para matar Judá. O verso 43 diz, mas a terra na sua assolação, deixada por eles, folgará nos seus sábados, e tomarão eles por bem o castigo da sua iniquidade, visto que rejeitaram os meus juízos, e a sua alma se aborreceu dos meus estatutos. Mesmo assim, meu irmão, receba essa palavra nessa noite, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei. Sabe o que Deus está dizendo? Você se arrependeu, mas você vai colher o que você plantou. Mas se você tomar isso por bem, lá na terra dos seus inimigos, no meio do teu cativeiro, onde ninguém olha para você, eu, o Senhor, não vou te rejeitar.
Ah, meu irmão, tem retorno para Jerusalém. Tem retorno. O cativeiro tem tempo contado. São 70 anos, vai acabar. É o Senhor nos levando a esse lugar de disciplina. É o Senhor que está forjando os filhos que confiam no amor e na disciplina do Pai. Aqueles que Ele ama. São esses que o Pai disciplina. Se você não é disciplinado, você não é filho. Você é bastardo. Mas nós somos filhos. E o Senhor diz, lá na terra dos seus inimigos, lá no meio do cativeiro, o Senhor está dizendo, eu não vou rejeitar vocês, nem me aborrecerei deles para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor, seu Deus, antes, por amor deles. E sabe por que eu achei esse texto tão lindo? Porque em muitas partes da Escritura, Deus está dizendo assim, eu vou cumprir por amor à minha palavra, por amor à minha aliança, eu vou cumprir porque eu zelo pelas minhas promessas. Mas aqui o texto diz, por amor deles. Eu, sinceramente, eu nunca tinha visto isso antes, no Antigo Testamento. E eu sempre dizia assim, olha, é Deus zelando pela sua palavra. É porque Deus zela pelo seu nome. Aqui é Deus dizendo, por amor a você. Por amor a você. Eu vou me lembrar da aliança com os seus antepassados, que tive na terra do Egito, à vista das nações, para lhes ser, por Deus, eu sou o Senhor. E são estes os estatutos, juízos e lei, que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel no Monte Sinai, pela mão de Moisés. Mesmo no cativeiro, Deus não rejeita o seu povo, nem quer consumi-lo. Tampouco ele invalida a sua aliança. O que Deus está dizendo? A minha aliança está de pé. Eu sou perfeito? Não. Você é perfeito? Nós falhamos. Talvez hoje você tenha falhado. Mas se você se aproxima do Senhor, rasgando o seu coração, Deus é fiel em todas as suas promessas. Por amor de nós, Ele se lembra da aliança. Ele nos amou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Quantos creem aqui nessa noite? Esses tenham vida eterna. Pelo sangue de Jesus nós temos uma aliança. As bênçãos e as maldições descritas são dirigidas a Israel no Antigo Testamento. Levítico 26 está apontando para Israel. Mas Paulo afirma que a incredulidade não invalida a promessa, não invalida a aliança. Então, os dons de Deus são irrevogáveis. Talvez alguns conflitos que nós estamos vendo agora em Israel, vocês estão vendo os noticiários? É Israel contra a Síria, é Israel contra a Palestina, é Israel bombardeando o Irã. Talvez esses conflitos atuais sejam até uma sombra dessa maldição de Levítico 26. Mas você pode se perguntar, Zeca, essas bênçãos e maldições que eram para Israel, elas se aplicam a nós? Entenda que a promessa que se cumpriu a nós foi feita a Abraão. Ela é anterior à lei. Foi trazida à existência pela graça de Deus por intermédio de Jesus Cristo, o Filho amado. E nós vimos aqui no texto que Deus se lembra da lei? Não. Deus se lembra de Jacó, de Isaac e de Abraão. As promessas que foram feitas a Abraão. E Abraão, em Romanos, não é só pai da circuncisão. Ele não é só pai dos judeus ou de Israel. Ele é pai daqueles que também creem, porque Abraão creu nas promessas do Senhor. Você crê nas promessas do Senhor? Então as promessas feitas a Abraão, elas estão sobre nós. Porque ele é pai de todos aqueles que caminham em Cristo Jesus, crendo na promessa. O Senhor nos deu um coração novo. Então, embora o Novo Testamento reconheça que somente no grande dia as recompensas serão completamente derramadas, eu digo isso tanto para o lado da bênção quanto para o lado da maldição, no grande dia tudo será colocado no seu devido lugar, o Novo Testamento também diz que nessa vida, tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. O Novo Testamento também reconhece que nessa vida existem cumprimentos parciais e provisórios. Meu irmão, de Deus não se zomba. Aquilo que semeamos, nós colhemos. Paulo viu que existiam muitos fracos e doentes na igreja de Corinto. Por quê? Não discerniu o corpo de Cristo. Então, aquilo que você está fazendo, meu irmão, importa. A maneira como você caminha, importa. Que essa noite seja uma noite de arrependimento, de contrição, de nos aproximarmos de Deus, reconhecendo as palavras do Mestre. Porque Jesus disse que se nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça, as demais coisas seriam acrescentadas. A obediência continua sendo exigida de nós aqui na nova aliança.
E para que não pensemos que nós somos santos, mas porque Ele é santo. Então, sede santos. Por quê? Porque Ele é santo. E como Deus não deve nada a ninguém, meu irmão, abra suas mãos. Certamente, onde houver obediência, haverá recompensas. Ele é galardoador daqueles que o buscam diligentemente. Feche suas mãos e os seus olhos. Espírito Santo, obrigado por nos trazer até esse ponto, até esse momento, Senhor, e a Tua palavra sendo liberada sobre nós.